Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 6, versículo 25, 26, 27, e depois vamos para o versículo 60. Bem, domingo, Escola Bíblica Dominical, vamos começar a nova revista, que vai estudar sobre o livro de Jó. Se os irmãos tiverem interesse acerca da história de Jó, venha à Escola Dominical, domingo, a partir das 9 da manhã. Amém? Eu e o professor Christens vamos estar dando a aula, ministrando a aula. Amém? Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 25: E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 60. Muitos, pois, seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: pois isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vos retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Podem assentar em nome de Jesus. Uma passagem conhecida, irmãos. Só um minutinho, que eu não quero tempo esgotado. Fica à vontade, né? Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida. Nós vemos aqui que João ele vai retratar poucos milagres de Jesus. Nós vemos milagre mais em Mateus, Marcos e Lucas. João ele vai retratar mais uma teologia acerca de Jesus. Por quê? João, meus irmãos, era o escriba de Jesus. João era aquele que ficava ao pé de Jesus, e tudo aquilo que Jesus fazia, João ia e anotava. Nós vemos aqui, meus irmãos, que algumas coisas que estão no Evangelho de João não estão inseridas nos outros Evangelhos. Quando Jesus está ali na última ceia, e ele começa a ministrar a ceia, e ele diz quem é o traidor, ninguém percebeu, só João percebeu. Por quê? Porque João estava ali ao pé de Jesus, ali, atento. Nós vemos que João ele tinha uma proximidade muito grande com Jesus. E aqui ele vê isso, e ele é o único que retrata sobre isso. Nós vemos um milagre, Jesus faz o milagre, as pessoas comem do milagre, se saciam pelo milagre, mas aí Jesus não podia mais fazer mais nada. As pessoas só queriam atrás de Jesus por causa do milagre. Só isso. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: Jesus curou todas as pessoas que existiam naqueles dias em Jerusalém que estavam doentes? Não. Quando Jesus foi lá no tanque de Betesda, que estava aquele homem aleijado, só existia ele ali de aleijado? Não. Por quê? Porque Jesus não vai fazer tudo aquilo que a gente acha que Jesus tem que fazer. Aqui as pessoas comiam do pão e se saciavam. Se estava doente, ficava bem. Mas aí, meus irmãos, Jesus queria uma profundidade maior das pessoas. Porque comer o pão é gostoso, sacia a fome. Mas amanhã você tem fome outra vez, e se você come o pão de manhã, na hora do almoço já está com fome de novo. Jesus ele queria dar uma comida mais sustentável para as pessoas, mas as pessoas não entendiam qual era o ministério de Jesus, o porquê que Jesus verdadeiramente veio à terra. Meu Deus. Nós vemos, irmãos, que alguns achavam que Jesus, quando viria, ia ter um golpe de Estado ali em Jerusalém, ia tomar o poder de Roma e ia inserir o reino de Davi. Era essa a esperança deles.
Porque falava assim, o reino de Davi, quando Jesus vier, quando o prometido vier, vai ter o reino de Davi. Por quê? Davi foi um dos reinos onde foi soberana a nação de Israel. Nós vemos que Saul teve invasão, depois nós vemos que foi Davi, foi Salomão, teve mais tranquilo, no final da sua vida começou a haver invasão, e depois os outros reis, meus irmãos, teve muita invasão, dividiu o reino. Mas quando era Davi, era um reino, era um exército soberano. Ninguém ali praticamente podia coisar. Os filisteus então estavam até começando a ficar com medo. Porque os guerreiros, meus irmãos, um guerreiro matava 800. Um guerreiro entrava dentro de uma cova e matava o leão. Um guerreiro por um lugar lá de lentilhas lá, ficou lá com a espada lá, até a espada grudar na mão dele, ele matou muita gente. Então o povo tinha temor do reino de Davi, do exército. E nós vemos aqui que as pessoas achavam que quando Jesus viesse, que ele é o prometido de Davi, aconteceria a mesma coisa, haveria um golpe de estado, agora nós somos no poder, somos soberanos e está tudo certo. Mas para surpresa de todos, isso não aconteceu. Por quê? Porque Jesus ele veio instituir um reino espiritual. Aleluia! E é isso que as pessoas aqui não entendiam. Jesus não podia mais descer do barco, que as pessoas ficavam tudo agarrando ele, eu vou ser preciso, mas não tinha fé em Deus. Elas achavam que aquele Deus era apenas para resolver os seus problemas cotidianos. E aqui Jesus, quando ele começa a falar isso acerca de vocês, vocês estão me buscando por quê? Vocês vêm aqui, fica aqui, come do pão, vai embora, barriga cheia, e amanhã está aqui de novo só para comer do pão. E aí eles começam a perguntar e questionar Jesus, mas olha, nossos pais no deserto comeram maná, ou seja, o Senhor tem obrigação de fazer a mesma coisa que aconteceu no deserto. O Senhor tem que sustentar todo mundo, a roupa tem que crescer conforme a estatura da pessoa, o sapato tem que acontecer do mesmo jeito. Aí Jesus dá uma resposta que ninguém esperava. Eles comeram maná do deserto, realmente. Comeram maná do deserto e morreram. E aí Jesus ele começa a chamar as pessoas para uma intimidade. E é interessante que quando Jesus chama as pessoas para uma intimidade, ninguém quer. Os seus próprios discípulos começaram a andar para trás. Não, peraí, agora não, né? Pera lá. Não é esse tipo de evangelho que eu quero. Não é isso. Vida eterna, não é esse tipo de coisa que eu quero. Espiritualidade, não. Eu quero um evangelho onde eu chego na igreja, eu faço o meu pedido e ele é atendido. Eu quero um evangelho onde quando eu vou ter com Jesus, eu levanto minha mão e falo, olha, eu quero isso e ele tem que me dar. Eu quero um evangelho onde as coisas têm que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Aí eu acabo usando esse jargão desses pregadores, coloca Jesus na parede, que Deus tem que te dar, que Deus é obrigado a dar para você, porque Ele é seu pai. Eu pergunto, um pai dá tudo que o filho quer? Não. E por que o Pai eterno, que conhece nós muito melhor que nós conhecemos os nossos filhos, tem que dar aquilo que a gente quer? E aí a pessoa fica revoltada com isso, porque Jesus tem que fazer o que eu quero. Se eu quero isso, Jesus tem que me dar, porque eu bati o pé e eu tenho que ter, irmãos. Aí Jesus vem e fala assim, olha, vocês estão buscando só por isso? É só isso que sacia vocês? Aí Jesus vem e quebra a multidão, e da multidão sobram alguns. E é isso que acontece, irmãos. Quando o evangelho ele começa a apertar mais, e Jesus nos aperta para uma intimidade mais, uma coisa mais íntima, o que nós fazemos? Muitos de nós não querem. Jesus chama nós para uma intimidade, para uma palavra, Ele quer que nós venhamos ter mais espiritualidade na sua presença, mas nós não queremos. Porque se a gente quer chegar na igreja e levantar as mãos e falar, recebi minha bênção, como diz o pregador, recebi uma B12 na veia, isso vai me aguentar, vai dar para mim suportar a semana toda. No domingo eu venho aqui de novo e recebo a mesma dose, e outro domingo a mesma dose, e nunca muda, fica naquele círculo vicioso, nunca muda de vida, nunca muda. Vem para a igreja, vem, aleluia, agora eu estou cheio, aí fica a semana, vai esvaziando, aí chega de novo, agora eu estou cheio, vai. Aí Jesus vai falar com as pessoas, com mais íntimas, as pessoas começam a correr. Seus próprios discípulos.
Eram 500, depois virou 70, depois viraram 12, dos 12 eram 3, dos 3 era 1. E a gente começa a pensar e imaginar como que pode. As pessoas estão ali vendo o Filho de Deus realizando um milagre e só querem um milagre. Eu só quero ir para a igreja buscar Deus para ter a minha casa própria, ou o meu carro, ou no caso que muitos de nós é o nosso dilema, o meu documento. Porque se eu fizer uma corrente de oração durante 30 dias, Deus vai ter que me dar o meu documento, Ele vai me dar, porque Ele vai me honrar. A nossa fé é ficar pautada naquilo que nós achamos que Deus tem que fazer, como se nós fôssemos o Senhor e Jesus fosse o nosso servo. Nós estamos nos colocando no lugar de Senhor e Jesus é o servo. Porque eu chego no drive-thru, ou chego no fast food, eu faço o meu pedido, eu quero aquele ali, Deus tem que me dar. Deus precisa fazer aquilo que eu quero. Porque se Deus não me der, eu vou sair da igreja. Eu já falei para Deus, olha, se Deus não fizer, eu vou me desviar. Às vezes a gente é engraçado, irmãos. Mas é a verdade. Verdade. Se Deus não fizer o que eu quero, eu não vou para a igreja. Eu não vou. Vamos colocar numa questão material. Se o pastor não me der oportunidade, eu não vou mais para aquela igreja. Se o pastor não me cumprimentar na porta, eu não vou mais. Estou usando um exemplo prático. Não vou mais. Aleluia. Como se a nossa fé, aleluia, estivesse baseada naquilo que o pastor tem que nós achamos que o pastor tem que ser. O pastor tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, eu não tenho fé em Deus. Porque se o irmão não me tratar assim, eu não tenho fé em Deus. Nós estamos sendo, meus irmãos crentes, aqui que ficou, o apóstolo Paulo fala, é o leitinho, toma o leitinho aqui, bebe o leitinho, toma o leitinho aqui, bebe o leitinho. Irmãos, tem muita gente que tem 30, 40 anos de igreja e não sai da sua cabeça aquela meninice, aquela criancice. O que Jesus está chamando aqui, Jesus não estava falando para leigos, Jesus estava falando para pessoas que conheciam a Torá de frente para trás, de A a Z. Eles conheciam a lei, eles conheciam a história de Moisés, eles conheciam a história de Adão, eles conheciam a história de Abraão, eles sabiam quem eram os juízes, sabiam que o povo tinha passado no deserto, sabia quem era Davi, sabia quem era Roboão, Jeroboão, sabia quem eram todos esses reis, sabia quem eram os profetas, Isaías, Malaquias, Jeremias, Daniel, sabiam todos, eles conheciam todos os profetas, toda essa literatura estava dentro da cabeça deles. Mas eles não conseguiam evoluir. Eles tinham todo esse conhecimento. Por quê? Porque isso é passado de pai para filho, irmãos. Às vezes a pessoa não fica lá assistindo televisão, a família toda. Como não tinha televisão, eles ficavam todos reunidos ali, contando história. Então eles sabiam tudo. Como já falou, uma criança com 13 anos já sabia toda a lei. Já conhecia todo o Pentateuco. E aqui Jesus estava falando para as pessoas que conheciam a sua palavra. Que sabia, meus irmãos, que lá no livro de Isaías estava falando, olha, o seu rei vai vir no jumentinho. Alguém já viu um rei montado num jumento? Não. Um rei vem como? Um cavalo branco. Ele vem com toda a sua indumentária de rei. Mas o nosso rei, ele vai vir num jumentinho. Aleluia. E nós não aceitamos que Jesus ele apareça de certa forma para nós. Nós temos que, aquilo que o renascentismo pintou, tem que ser aquilo que Deus tem que aparecer para mim. E aí, meus irmãos, Jesus começa a chamar o povo. Olha, eu quero uma espiritualidade, eu quero que vocês confiem em Deus, eu quero que vocês creiam em Deus, eu quero que vocês pensem na vida eterna. Isso aqui vai passar. Olha, esse pão aqui que você está comendo, você come hoje, mas depois você vai ter fome. Essa casa que você tem hoje, pode vir uma situação climática e ela pode sumir, pode desaparecer. O carro, o inimigo, o ladrão pode vir roubar. Ô, irmão, misericórdia, irmão. Se Deus roubar meu carro é porque minha fé está fraca. Não, irmãos. Estamos sujeitos a tudo aqui nesse mundo. Tudo. Tudo. Agora, a diferença entre nós e o ímpio é que quando acontece qualquer coisa com nós, nós temos o consolo do Espírito Santo. Aleluia.
Agora, achar que Deus tem que ser o meu servo. Jesus tem que ser o meu servo, Ele precisa me servir. As pessoas achando que Jesus ali, estou com fome, agora a bandeja está lá, eu vou comer, eu vou ficar aqui tranquilo, mas depois eu vou ter fome de novo, Jesus vai fazer um milagre. Eu estou na igreja, estou com uma dor de cabeça, Jesus precisa curar. E aí quando Jesus começa a apertar na palavra, quando Jesus chama o povo por mais uma intimidade, aí começa a acontecer como o versículo 60 diz. E não foi qualquer um, irmão, foram os seus discípulos. Foram aqueles que estavam com ele na igreja. Se a gente fosse colocar assim, a igreja. Estava ali lado a lado, Jesus falando e eles escutando os ensinamentos. Espera aí, não. Se for para ser assim, eu não quero. Já viu quando você for pregar, a gente vai pregar para alguém e a pessoa fala assim: se for para ser crente, irmão, vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo, vou ter que deixar aquilo outro, vou ter que deixar aquilo outro. Tem algumas pessoas que falam: não, mas é isso mesmo. Nós temos que falar: calma, você não precisa deixar nada agora, calma. Vai na igreja, recebe a oração, começa a ter um devocional com Deus. E que se Deus vê que isso não é bom para você, automaticamente, isso naturalmente, Deus vai falando para você e você vai sentindo vontade de fazer isso. Glória a Deus. Amém. Mas aí, nós não queremos deixar isso. Nós não queremos, meus irmãos, ser confrontados às nossas convicções, nós não queremos que isso seja confrontado. Aleluia. Se eu acho isso, tem que ser assim. Se eu vi, Deus falou que vai me dar, porque lá na Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra, então Deus vai ter que fazer eu comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, meus irmãos, não é ter aquilo do bom e do melhor, é saber valorizar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ter o melhor dessa terra, meus irmãos, não é ter a melhor casa, ou o melhor carro, ou a melhor situação financeira, é saber valorizar aquilo que Deus deu. Glória a Deus. Porque as pessoas que mais consomem remédios para dormir, que mais dão dinheiro para psiquiatra, psicólogo, são os milionários. E aí a gente acha que o crente tem que ser sempre, o crente não pode ficar desempregado. E às vezes é no desemprego que Deus está tratando com você. Glória a Deus. Às vezes é na situação difícil que Deus trata conosco. Porque Jesus, meus irmãos, tudo que Jesus faz é muito bem calculado na nossa vida. Glória a Deus. E Jesus aqui estava fazendo um teste com aquelas pessoas. Então quer dizer que se eu não fizer o que vocês querem, vocês vão embora? Vão. Então pode ir. Resumidamente foi exatamente isso. Então quer dizer que eu tenho que fazer o que vocês querem? O senhor tem que fazer. Então tá bom, é isso, então pode ir. Aí olhar para os 12 assim, que não tinha falado nada assim, né? Tipo, né? Ficar com aquela carinha. E se vocês quiserem também pode ir. Meu Deus. E aí Pedro olha: Senhor, Aleluia. para quem iremos nós? Para quem? Para quem? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós estamos preocupados, irmãos. Estamos ansiosos. Hoje o mal do século é a ansiedade. O que vai ser de amanhã? O que vai ser de amanhã? Esse dia eu estava conversando com alguém, eu falei: olha, o problema nosso é que nós ou vivemos o passado, ou vivemos o futuro. Nós nunca vivemos o presente. Ou nós temos saudade do passado, ou nós temos esperança no futuro, mas o presente nós não vivemos. Nós achamos que Deus deveria ter mudado o nosso passado, porque eu não estaria vivendo assim. E nós pensamos: não, o Senhor vai ter que fazer algo no meu futuro, porque eu não quero estar desse jeito. Nós nunca vivemos o nosso presente. Nunca. Nós ficamos sempre naquela questão: mas lá na frente, isso aí sem esperança, meus irmãos. É bom nós termos esperança que vai mudar, que as coisas vão melhorar, mas não é se apegar e só viver assim. E Jesus aqui estava dando um ensinamento: olha, é hoje. É hoje. É hoje que Deus está chamando nós para uma intimidade. É hoje que nós temos que ter, meus irmãos, uma mentalidade espiritual. É hoje, meus irmãos, que nós temos que parar de tomar o leitinho e começar com uma comida mais sustentável. Deus quer uma intimidade conosco. Deus traz uma palavra mais dura, e quando vem uma palavra mais dura a gente corre.
Ou fala assim: olha, se fulano de tal tivesse aqui, essa palavra era para ele, ó. Porque se ele estivesse aqui, tá vendo? É assim mesmo. Deus fala com quem está presente. Amém. Aleluia. E se a pessoa ligar lá o seu computador como hoje, vai estar o vídeo lá. E se ela quiser ligar, vai estar lá. Então Deus pode falar com ela também. Glória a Jesus. Aleluia. Mas a palavra é para nós. Quando Jesus ele começa a falar aqui, e a pessoa começa a confrontar ele, não tem como, meus irmãos. Vai confrontar o eterno. Como é que nós temos capacidade de confrontar Jesus? E muitos de nós fazemos isso. Queremos confrontar Jesus colocando a nossa opinião, e a nossa opinião tem que prevalecer. Porque se Deus faz um milagre hoje, Ele tem que fazer um milagre todo dia. Ele está assim hoje? Não, todo dia. Deus pode fazer? Claro que pode. Mas e se Ele não fizer? E se chegar no dia e você não tiver? Quem nunca passou por dificuldade, irmão? Sendo crente, dizimista. Eu sou crente, sou dizimista. Quem nunca passou pela dificuldade e não permaneceu nela? Quem nunca viveu uma dificuldade? E às vezes nossa mente fica um turbilhão de pensamentos negativos. E a gente acha que Deus não nos ama, porque quando Deus vem com uma teologia, com uma palavra mais dura, a gente fala: não, esse pai é muito duro. Esse pai, ele é muito firme. Não, com essa palavra eu não posso não, eu não aguento isso não. Eu vou buscar uma outra igreja, que é mais light. Eu vou trocar de canal e vou buscar um outro pregador, que é mais tranquilo, que fala o que eu quero ouvir. Lá em Timóteo fala, chegar nos últimos tempos, as pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Comichão, coloca aquilo no ouvido e não quer ouvir mais nada. Aí ela vai e tira, agora esse pode, mas você não quer ouvir. Por quê? Porque todo mundo tem uma opinião formada sobre Jesus. Uma teologia pronta. Mas quando Jesus chama nós para uma espiritualidade, que é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, aleluia. De dentro para fora, glória a Deus, de dentro para fora, aleluia. Porque para fora é muito bonito, já vai, pensa, mas e dentro? Porque a espiritualidade do homem começa dentro. Porque se o homem estiver firme na presença de Deus, tiver sua fé firmada na rocha, pode vir o que for. Aleluia. Pode vir desemprego, pode vir dificuldade, pode vir situações que eu não estava esperando, mas ela vem mesmo, meus irmãos. Porque aqui, Jesus, quando ele estava no barco lá, Jesus estava dormindo, e lá e começou aquele vendaval, o vento começou a jogar o barco para um lado para o outro, que não é bem um mar ali, é um lago muito grande, e começou a jogar o barco para um lado para o outro, e as pessoas começaram a vir, e os discípulos começaram: mas Jesus, o Senhor está dormindo aí? Jesus, o Senhor está dormindo? Jesus falou: olha, vento e mar, acabou, pronto. Acabou. Mas, e se Jesus não tivesse acalmado o mar, eles chegariam do outro lado? Sabe por que Jesus acalmou o mar? Acalmou aquele turbilhão ali? Porque a nossa fé muitas vezes é pouca. Porque Jesus falou: olha, vamos passar para o outro lado. Se Jesus falou: vamos passar para o outro lado, pode vir tufão, furacão, maremoto, tsunami, e você pode estar no barquinho mais menorzinho que for, vai chegar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Aleluia. Temos que ter a fé em Deus. E temos que agradecer a Deus, mesmo que quando Ele não vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Ele continua sendo Deus. Porque às vezes, meus irmãos, a gente toma as atitudes e coloca o preço, coloca o pagamento, coloca aquilo que nós temos que fazer na mão de Deus. Fazemos aquilo que não deve ser feito e depois colocamos a conta para Deus pagar. Quando Deus às vezes fala muitas vezes: não vai, não faz, nós fazemos quebrando a cara. Está vendo, Deus? Cadê o Senhor?
E quando nós estamos, meus irmãos, na presença de Deus, nós erramos sim. Mas não de uma forma que a gente vai falar, a culpa é sua, Senhor. Porque hoje, estamos vivendo esses dias. A culpa não é mais minha, a culpa é de Deus. Sabe por quê? Se Deus não tivesse me trazido para Portugal, eu não estava passando por isso. Se Deus não tivesse feito isso na minha vida, eu não estava passando por isso. Se Deus não tivesse preparado isso, eu não estava passando por isso. Por que Deus foi fazer isso? Era melhor, Senhor, o Senhor ter feito assim. Mas já parou para pensar que nós que fazemos as nossas escolhas, e poucas vezes consultamos a Deus, e aí Jesus chama nós o quê? Uma espiritualidade. Não podemos ficar alheios, meus irmãos, às nossas responsabilidades. As pessoas não queriam mais trabalhar, as pessoas não queriam mais fazer mais nada. As pessoas queriam apenas sentar e ficar ali, e quando desse a hora do almoço, ou a hora do café, ou o que fosse, Jesus ia fazer o milagre, eles iam comer, aí eles iam para a casa deles, depois outros dias eles estavam ali fazendo a mesma coisa, por quê? Porque eles queriam se ausentar da responsabilidade. Jesus fez um milagre, achamos que Jesus tem que sempre suprir aquilo que nós temos que, achamos que Ele tem que suprir. Quando nós temos fé em Deus e buscamos a Deus e uma espiritualidade mais profunda, nós nos apegamos à vida eterna, nós nos apegamos às coisas espirituais. A nossa fé é abalada, mas não é, meus irmãos, destruída. Nós temos fé em Deus. Mesmo quando às vezes vem aquela questão, aquelas dúvidas na nossa cabeça, nós sabemos que Deus está no controle. Glória a Deus. E é isso que está faltando para nós, porque a gente quer chegar e falar para Deus: Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, é esse caminho que o Senhor tem que trilhar. Mas Deus não vai fazer aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Aquilo que Deus faz é o melhor para nós. Glória a Deus. Deus muitas vezes, meus irmãos, Ele pega um machado e vai lapidando. Vai lapidando. Para quê? Para nós sermos pessoas melhores. Glória a Deus. Aleluia. E aqui Jesus, meus irmãos, Ele começa a falar para aquelas pessoas para elas serem pessoas melhores. Mas elas não queriam. Elas queriam viver do milagre. Queria viver, meus irmãos, daquele culto onde vai, levanta a mão, estou cheio, graças a Deus, vou embora. Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Ah, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Aí vai lá fora, toma uma atitude errada, é uma derrota. Sou perdedor, sou derrotada, o Senhor não gosta de mim. O Evangelho, meus irmãos, de conteúdo pobre, desculpa a expressão. Se tivesse profundidade, não pensaria assim. Se tivesse profundidade, aleluia, não faria barganha com Deus. Se o Senhor não me dá, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me dá, eu não vou mais para o culto. Se o Senhor não me dá, eu não vou mais ler a Bíblia. Se o Senhor não me dá, eu não vou mais orar. O Senhor precisa fazer isso na minha vida, mas tem que ser hoje, é hoje. O nosso hoje não é o hoje de Deus. Não é o hoje de Deus. Deus não é o nosso servo. Deus é o nosso Senhor. Nós não somos Senhor de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Ele é Deus. E nós ouvimos esses jargões, eu estou repetindo isso, nós ouvimos esses jargões e ficamos com aquilo na mente. Vou colocar Deus na parede, irmãos. Quem somos nós colocar Deus na parede? Se Deus, com a concha das suas mãos, meus irmãos, Ele mede tudo aquilo que está no oceano. Que direito que eu tenho de querer falar com Deus e exigir alguma coisa de Deus? Mas eu sou dizimista e as janelas do céu vai se abrir para suprir a necessidade, não é para dar riqueza. Porque os homens mais bilionários deste mundo não são crentes, são satanistas. A gente acha, fica medindo a nossa fé com a questão das nossas posses. Não é isso. O que Jesus estava falando, fazendo com que eles entendessem é a verdade espiritual, é a profundidade, é crer em Deus, é ter paz em Deus, é buscar a Deus, é ouvir aquilo que Deus fala e colocar em prática. Era isso que Deus estava falando com eles. Não adianta vir no culto
culto após culto, e não mudar de vida. Aqueles homens ouviam Jesus, ficavam ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas não mudaram de vida. Quando a coisa apertou, eles foram embora. Quando não foi do jeito que eles queriam, eles foram embora. E aí a nossa fé, aleluia, ela está baseada em quê? Aonde? No Jesus servo ou no Jesus Senhor? Nossa fé está no Jesus servo ou no Jesus Senhor? Nós queremos ser Senhor, meus irmãos, daquele que tudo pode. Nós queremos mandar em Deus. Aqui o povo queria mandar em Jesus. Jesus já estava quase virando já um personagem partidário. Mas Jesus veio, meus irmãos, para fazer algo, instituir um reino espiritual. Glória a Deus. É um reino espiritual. Glória a Deus. Ele quer chamar nós para a intimidade, porque a coisa desse mundo está se apertando. Está se apertando. Está se apertando, a coisa está ficando mais difícil, o evangelho está ficando mais deturpado, os falsos profetas, os falsos aí estão tomando conta no sentido que vai até onde Deus permite, e aí as coisas estão indo, as coisas estão se afunilando, e a gente falaram que Jesus ia voltar 2000 anos atrás, os apóstolos já esperavam que ele voltasse, o apóstolo Paulo já esperava, a igreja já esperava, naquela época já esperava. Os crentes antigamente falavam que ele ia voltar, não voltou até agora. Então se ele não voltou até agora, ele tem que fazer o que eu quero. Se ele não voltou até agora e eu quero aquilo, ele tem que me dar o que eu preciso. O que eu quero. Porque Deus dá, meus irmãos, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Deus tem que fazer do meu jeito. Deus tem que fazer do meu jeito. Porque se ele não fizer do meu jeito, eu não vou mais estar aqui não. Certa vez eu escutei um testemunho de alguém falando assim, uma mulher falando assim, olha, falou para o pastor dela, olha, eu vou me desviar e eu vou para o inferno e o meu sangue vai requerer sobre você. Eu vou para o inferno e Deus vai cobrar de você. A pessoa já tem o desejo de ir para o inferno. Ela já está lá. Só que ela quer atribuir aquilo, os seus erros, na conta de outro. Aqui o povo começa a falar com Jesus. Jesus fala, olha, não me busque pela comida que perece, mas me busque pela comida que permanece. Glória a Deus. Pela vida eterna. Não adianta nós orarmos e pedirmos para Deus, ficar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso, todo dia, eu preciso. E a vida espiritual está sempre vazia. Ter vida espiritual, meus irmãos, não é chegar na igreja e falar em língua estranha, isso é dom. Ter vida espiritual, meus irmãos, não é chegar na igreja, ouvir um hino, mais sensibilizado, abrir os braços e levantar as mãos para o céu, isso é emocionalismo. Ter vida espiritual, meus irmãos, é saber discernir. Ter vida espiritual é estar cheio da presença de Deus. E não precisa mostrar para o outro que você está cheio. Naturalmente você sente. Ter vida espiritual é quando sai daqui e vai lá para fora dar bom testemunho. Mesmo com a sua pequenez e com os seus erros, dar bom testemunho. Ter vida espiritual é as pessoas olharem e falar, olha, é um servo de Deus, mas tem outros que vão discordar. Mas o importante é nós fazermos a vontade de Deus, porque sempre vai ter um inimigo que vai falar, e você é crente? Você é crente mesmo? Sendo que você não fez nada e acaba tendo uma dificuldade. Ter vida espiritual é saber que Jesus constituiu um reino espiritual na terra. Que Jesus não é meu servo, Jesus é meu Senhor. Ter vida espiritual é ler Bíblia. Ter vida espiritual é orar. Ter vida espiritual é falar, Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou com dificuldade, mas Senhor, enche o meu espírito de paz, de tranquilidade. Aleluia. Ter vida espiritual é confiar em Deus. Ter vida espiritual é falar, Senhor, eu quero isso, mas lá no final fala, Senhor, faz a tua vontade. Aleluia. Ter vida espiritual é confiar em Deus. Ter vida espiritual é saber que se Deus trouxe nós de lá para cá, Ele vai cuidar.
Ter vida espiritual, meus irmãos, não é ficar barganhando com Deus. Porque, meus irmãos, nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. E Deus, Ele vai entrar juízo sobre a nossa vida. Mas naquela igreja a gente vai chegar e falar: Senhor, também, né? O Senhor não me deu o que eu queria. Por isso que eu me desviei da igreja. Na verdade, a pessoa nunca quis ser crente. Nunca quis um compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus, meus irmãos, não é ser frequentador de igreja. Ter compromisso com Deus é da porta para fora, não é da porta para dentro. Quando nós estamos num lugar onde ninguém está nos vendo, isso é compromisso com Deus. Compromisso com Deus, meus irmãos, é quando Jesus vai começando a falar com o povo, e o povo vem e fala de coisa material, Jesus espiritual, material, Jesus espiritual, material, Jesus espiritual. É entender que as coisas são espirituais e que Jesus cuida da nossa questão material também. Porque a nossa vida fica minimizando nas coisas materiais. Se o irmão, meus irmãos, está cheio do Espírito Santo, ninguém dá muita bola. Se o irmão recebeu uma bênção, oh irmão, Deus é na sua vida. Deus deu, Ele dá para quem Ele quer. Aí a pergunta, meus irmãos, fica. Jesus Ele responde. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A gente crê em Jesus muitas das vezes porque Jesus abriu uma porta de emprego, porque Jesus nos deu o documento, porque Jesus me deu um bem material. É só isso? É só isso, irmãos? Será que o que nós temos para falar de Jesus na nossa vida é só isso? É só isso que nós temos para falar de Jesus? Será que a gente não pode usar e falar: Jesus é aquele que me salvou? Aleluia. Jesus me resgatou do pecado. Glória a Deus. Eu estava indo de Passos Largos para o inferno e Jesus me tirou daquele lamaçal que eu vivia, aquela situação terrível e horrível que eu praticava. Glória a Deus. Porque parece que bênção para nós é aquilo que Deus pode nos dar, não aquilo que Deus é na nossa vida. Parece que ser bênção, ser um crente abençoado, é aquele crente que é abastado, não aquele que sente a presença de Deus e tem comunhão com Deus. Deus, meus irmãos, é difícil dizer porque a nossa mente não alcança. Mas o que nós podemos aprender da palavra? Porque, meus irmãos, Jesus, a Bíblia já fica difícil de nós compreendermos. Imagine se Jesus fosse falar além disso. Aí que nossa mente entrar em colapso. Mas o que Jesus, meus irmãos, hoje nos chama, Ele quer ter uma intimidade comigo e com você. Glória a Deus. Ele quer ter uma intimidade conosco. Ele quer ter uma intimidade. Porque na hora do aperto você não vai embora. Quem tem intimidade na hora do aperto não vai embora. Quando o homem e a mulher vai casar, o que o pastor lá fala? Na alegria, na doença, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, e começa a descrever. E aí quando chega uma cláusula daquela, vai embora, porque faltou intimidade. Para nós, meus irmãos, termos uma comunhão com Deus, nós temos que buscar essa intimidade, porque as coisas vão apertar cada vez mais. O Evangelho vai apertar cada vez mais. Então, às vezes você esteja olhando e fala: meu irmão, misericórdia, irmão. O mundo está acabando. Nossa, irmão, o mundo está acabando faz tempo. As coisas estão acontecendo. Já tem um acordo de paz quase firmado aí entre Israel e a Palestina. E já está começando a se formar já, meus irmãos. O anticristo, alguns dizem que até já nasceu e já está nos bastidores. Eu particularmente não duvido. Eu creio que as coisas estão acontecendo. Tudo que está acontecendo hoje, meus irmãos, a mídia, já vou terminar, pastor. A mídia só está amaciando. É mais facilidade você ter no telefone, você fazer isso com o seu smartphone. É mais fácil. Para que quando eles quiserem instituir a marca da besta, as pessoas vão aceitar de bom grado, vão fazer fila para fazer. E não é ímpio, não, é crente. Porque eu já ouvi pastor dizer que a marca da besta
Não é uma coisa do diabo. Não é uma marca. Você não é uma marca que você vai colocar na sua pele e você não vai poder comprar e vender. Mas se lá em Apocalipse está falando isso, quem sou eu para discordar? E tem muitos que estão indo por este caminho, indo por ventos de doutrina. E Jesus aqui, quando ele chama por um evangelho, por um compromisso mais íntimo, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? A gente se pergunta, quem pode ouvir isso? Olha, irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos ajude verdadeiramente. Que nós venhamos ter realmente um compromisso com Deus e sair da criancice. E parar de usar jargão de pregador que não tem nenhum fundamento bíblico. Parar de cantar hino que não fala nada de Deus, só fala de mim e do outro e tudo para mim. E parar de cantar hino que fica só criticando a pessoa que está do seu lado e fica só falando que o seu irmão é seu inimigo. A pessoa que está preparando o hino tem que ver a letra do hino, se tem concordância com a palavra, porque isso gera uma revolta numa pessoa que está cantando aquilo. A pessoa fica revoltada com aquilo porque já canta aquilo, é meu inimigo. E quando nós começamos a entrar na presença de Deus, nós vemos que o nosso inimigo não é o nosso irmão, é o diabo. O diabo é o nosso inimigo, as potestades é o nosso inimigo. Aleluia. Compromisso com Deus é isso, meus irmãos, é aceitar e ser confrontado com a minha opinião, mesmo que eu ache que eu esteja certo. Mas quando Jesus vem, o Espírito Santo vem, quebra isso, e eu me derramo, e eu peço perdão. Eu não fico dando desculpa. Eu não dou desculpa. Nós temos que viver no Evangelho sem desculpa. E falar: Senhor, é isso mesmo, eu estou errado, Senhor, me perdoa. O Espírito Santo me perdoa. Ah, mas eu falei isso de fulano porque ele fez isso comigo. Eu tive essa atitude porque eu fui confrontado. Ele me isso, aquilo. Nós temos que parar com o Evangelho da desculpa, meus irmãos, e viver no Evangelho da presença de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.